Vamos lá. Nos Estados Unidos, o que a gente chama de IPTU é chamado de Property Tax e é devido ao condado, que é uma reunião de 2 ou 3 municípios, seria Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios, seria o condado da região dos lagos. Ok? Então, as pessoas que moram naqueles 3 municípios devem a Property Tax para o condado. Cada estado tem uma lei diferente sobre a época e a forma de pagamento deste imposto. Ok? Quando a pessoa não paga este imposto, ela fica devedora e o condado pode, de acordo com a legislação norte-americana, vender este imposto para terceiros. A lei norte-americana prevê a possibilidade de vender. A venda deste imposto, preferencialmente, no nosso caso, onde a gente vai agir, é a modalidade tax deed. Em todos os casos, ou na maioria deles, nós vamos te mostrar, a possibilidade de lucro ultrapassa 100% sobre o capital investido. Atenção, não é o valor da venda, é o valor de lucro, o valor que você gastou mais a venda. Venda menos o valor que você gastou, você tem de lucro 100% em muitas operações, muitas ocasiões. Esse aqui é um mapa da distribuição da forma de leilão dos impostos em todos os Estados Unidos. Nesses condados aqui, a modalidade chama-se tax lien. Você adquire um certificado de dívida. A dívida é passada por você através de um certificado. Você compra a dívida e fica com o certificado. Você paga ao condado o valor original, o condado continua cobrando por um certo tempo do proprietário e os juros, cada estado tem uma lei específica de juros, vai para você. O condado já recebeu o principal, você recebe o principal mais juros. Uma média neste condado aqui, apenas 5 ou 10% no máximo dos devedores chegam a ter as suas casas leiloadas. Por isso, nós não vamos privilegiar esses condados aqui. Esses condados em azul claro têm uma forma particular de leilão das propriedades. É o chamado Redeemable Deed. O que acontece no Texas, no Havaí, na Geórgia, no Tennessee? Depois de feito o leilão da propriedade, depois que você adquiriu, o proprietário, e agora ex-proprietário, tem um certo prazo, que varia 6, 9 ou 1 ano, no caso do Havaí, para quitar a dívida, mesmo depois que você já adquiriu. Se ele vai e quita a dívida, de novo, cada estado tem uma lei. Então, no Havaí, por exemplo, depois que foi feito o leilão, o condado não se mete. O proprietário tem que se entender com você para quitar essa dívida. Mas o fato é que nesses azuis aqui, claros, o ex-proprietário tem um prazo que vai variar para quitar a dívida do imposto e quitar os gastos que você teve quando adquiriu o imóvel, ok? E pegar o imóvel de volta. Também estamos evitando esses estados aqui por essas razões. Os estados em vermelho é direto tax deed, ou seja, a propriedade vai a leilão. Não pagou o imposto nesses estados aqui, a propriedade vai a leilão. Ok? Então, esse estado da Califórnia e esse estado de Washington, milhares, centenas, todos os meses de oportunidades acima de 1 milhão. Investimento bom, certo, Califórnia, Washington. Esses estados nós pesquisamos bastante e descobrimos que tem excelentes oportunidades. Nós definimos como alvo, nesse momento, a Flórida. Por que a Flórida está em amarelo? Porque ela trabalha na modalidade híbrida. Primeiro, a Flórida, os condados vendem a dívida. Você adquire um tax lien. Passados 2 anos que você adquiriu a dívida, se o proprietário não quitou a dívida com você, você vai ao juiz do condado e pede autorização para levar o imóvel a leilão. Aí aquilo se transforma em um tax deed, ou seja, a propriedade é leiloada. E é aí que a gente entra. A gente não vai participar do tax lien, a gente vai entrar direto no tax deed. Na Flórida, por que nós escolhemos a Flórida? Porque ela tem muitos condados e abre um leque enorme de possibilidades
A partir de 2 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil você tem lances. Então você pode dar lance em terrenos de 2 mil, em propriedades de 20 mil, propriedades de 30 mil. Muitas. E, mais importante, todas as semanas você tem leilão em Orange County, por exemplo, que é onde fica a cidade de Orlando. Como é que a gente define os alvos para o leilão? A gente definiu Orange County, é um condado que a gente sempre tem feito pesquisa. Então a gente pega a lista de todos os imóveis que estão sendo leiloados e faz um pente fino. Primeiro, a gente verifica a situação fiscal do imóvel. Qual é a particularidade da Flórida? Se você não corta grama, a prefeitura pode te multar. Se você deixou entulho de obra, a prefeitura pode te multar. Se você tem o seu telhado depilado, a prefeitura pode te multar. E essas multas vão aderindo, à medida que você não vai pagando, vão aderindo à casa. É como se fosse uma hipoteca sobre a casa. Então, além do valor inicial do property tax, que é o único que aparece no valor inicial de leilão, eu tenho que pesquisar se ela não tem outras dívidas que estão escondidas, que não aparecem ali. Via a situação fiscal da casa, ela tem alguma dívida, pouca dívida, tem muita dívida, eu passo a verificar a situação fiscal dos proprietários. Eu vou no site do que seria o nosso Tribunal de Justiça e passo a verificar processo por processo se ele tem multa de trânsito, se ele está se separando e especificamente se ele tem algum outro lien. Por quê? Não tem plano de saúde, foi ao hospital, não pagou, essa dívida do hospital vai para a casa dele, adere à residência dele. Então, além do valor inicial que consta lá no leilão, que é o que eu sei, que aparece, que nós vamos te mostrar como é que funciona a página do leilão, eu posso ter outras dívidas que eu preciso rastrear, eu preciso identificar. A mais importante delas talvez seja a dívida com a Receita Federal. Por quê? Feito o leilão, adquiri o imóvel, entreguei ao meu cliente, ok, está aqui o imóvel, a partir da data do leilão, a Receita é informada e ela tem 120 dias para pegar o imóvel para ela em razão de dívida do antigo proprietário. Então, se o antigo proprietário está devendo imposto de renda, imediatamente a gente tira essa casa do nosso alvo, porque é muito perigoso. As outras dívidas podem ser quitadas. Tem dívida de esgoto, tem dívida de lixo, tem dívida de obra, eu vou lá no condado e pago. Dívida de imposto de renda geralmente é alta e o imposto de renda pega a casa do proprietário para ele. Então é muito perigoso. Feito todo esse pente fino, vamos dizer assim, na situação fiscal da propriedade e do proprietário, eu passo o seguinte a investigar se essa casa está numa chamada zona de alagamento. Se ela está na zona de alagamento, eu preciso ver qual o grau de alagamento em que ela está, qual o grau de profundidade, se chove ali 500 anos, a 50 anos, a 10 anos. Esse aqui é um exemplo de página de leilão. A maioria dos leilões na Flórida são online. Então, daqui do Brasil, participe do leilão. Você pode ver que tem aqui identificado o número do caso, aqui o valor mínimo do leilão, o valor de abertura do leilão, aqui a Parcel ID, o que é? Nada mais é do que um registro, toda a propriedade nos Estados Unidos tem um número de registro, aqui o endereço e aqui o que seria o valor venal, que sempre é abaixo do valor real de mercado. Aqui eu selecionei para você alguns exemplos de lucros que nós verificamos. Eu fiz um pente fino em todos os imóveis que passaram por leilão em Orange County no ano passado. Todos. Eu descobri aqui, por exemplo, este aqui lucrou 488%, 464%, 553%. Depois eu vou te mandar por e-mail essa pesquisa completa. Nesse mês de janeiro eu tenho outros imóveis, eu tenho mais imóveis pesquisados, mais imóveis. Aqui é apenas um registro. Por exemplo, esse aqui, o lance inicial era 3.446, ela foi arrematada por 3.900, vendida por 22.000. Um lucro de 464%. E aí nós vamos, por exemplo, março, em 29 dias ele teve 112% de lucro, em 207 dias teve 400% de lucro. Em junho, por exemplo, em 253 dias ele teve quase 1.000% de lucro.
Em julho, por exemplo, em 118 dias, 300% de lucro. Em agosto, quem lucrou menos aqui lucrou 85% em 280 dias. Em setembro, todos praticamente lucraram muito. Em 19 dias, esse cara teve um lucro de 200%. Em outubro, e por aí vai. Joga para o Havaí. Esse é um produto que eu tenho. Esta residência é uma mansão localizada na ilha de Maui, no Havaí. Ela está com esses impostos todos devidos aqui desde o ano de 2018, desde o ano de 2012, perdão, estamos no ano de 2018, já está incluído. Esta propriedade está numa lista, propriedades que foram oferecidas a leilão e não foram arrematadas, vão para a lista do condado e elas podem ser adquiridas. Esta propriedade aqui tem um valor de mercado de $2.575.100. Ela está para ser adquirida por aproximadamente $122 mil. Qual é o risco que o investidor corre neste negócio aqui? Uma pesquisa ruim. Se eu não vir em todos aqueles passos ali, eu deixei passar uma dívida com a Receita, uma dívida com a casa, e aquela casa foi arrematada por 60 mil, tem uma dívida de 150, esse é o risco que a pessoa corre. Qual é a fórmula que a minha empresa encontrou para minorar esse risco? 3 pessoas fazem a pesquisa. Então eu faço a pesquisa de todos os imóveis da lista, essa pesquisa é passada para o Marco Aurélio, ele refaz, independente do meu resultado, e compara com a minha. Se algum resultado dele deu diferente, eu volto e refaço. Ele fez a pesquisa, não encontrou nada diferente, vai para o nosso sócio que mora nos Estados Unidos e que é construtor. E finaliza. A pesquisa dos 3 está igual, esse imóvel entra para a nossa lista de interesse. Ok?